juntamente com vocês, já como dizia a missionária, depois de 4 anos, aproximadamente 4 anos, estivemos ali naquele templo que vocês tinham aqui, um templo pequeno, e hoje vendo a prosperidade, a bênção de Deus nesse lugar, e também como o pastor Adelísio falava, ali na cidade de Guidoval, no leste de Minas Gerais, onde o Senhor nos chamou para iniciar o nosso ministério, Ali tivemos com o pastor Adelísio trabalhando durante 3 anos, ele nos pastoreou, creio que 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, uma bênção, e em verdade que ali se confirmou todo o nosso chamado, o pastor Adelísio, sua esposa, que vejo ali também, nossa irmã querida, e realmente para nós foi uma bênção estar ali, além de todo o sofrimento que muitas vezes a obra de Deus nos traz pela distância, pelo fato de muitas vezes passarmos dificuldades e problemas, mas graças a Deus, tudo isso o Senhor nos fortalece, nos ajuda para que nós possamos seguir adiante, louvando o seu nome e fazendo a obra que Ele tem nos confiado, amém? Assim que reforço o que a missionária já disse, sigam orando por nós, por favor, para que nesses novos projetos que temos agora por ano de 2009, para nós é muita alegria relembrar como se deu o nosso chamado, como foi o início do nosso chamado para a obra transcultural, uma vez que ali, mesmo na cidade de Ubá, onde estava pastoreando o pastor Adelísio, nós nos reunimos ali para sair a uma reunião de obreiros aqui em Taubaté, e foi ali que o Senhor, trabalhando naquela cidade de Guidoval, o Senhor me deu 2 visões, uma primeira com um chamado para o ministério e um chamado para um país chamado Senegal. E naquele chamado, primeiramente, o Senhor confirmou, quando nós nos reunimos ali na sede regional para sairmos para essa reunião. No final da reunião, quando estávamos orando, Deus utilizou um dos pastores ali, e pastor Eurípides, não sei, Euclides, uma coisa assim, e quando ele ia orar pelo culto, final do culto, ele disse: olha, nesse momento eu tive uma visão com o irmão Sidney, eu vi no meio de uma grande multidão de pessoas de cor escura, e ele estava pregando muito, suando muito, transpirando muito, e eu não sei o que é, mas ele deve saber, e o Senhor também deve saber o que está fazendo na vida dele. Por quê? Porque naquele momento, em dias anteriores, Deus me tinha mostrado exatamente o país do Senegal, e tinha mostrado também o chamado para o ministério, o que começou a concretizar-se já naquela mesma reunião, quando vimos aqui para Taubaté, nos chamaram e nos ordenaram a evangelista, a ministro, e assim cumpriu a primeira parte do sonho, e o Senegal tem se cumprido também a cada dia nesse chamado, quando o Senhor tem confirmado por outras pessoas também. Mas nesse meio tempo, o Senhor também nos tinha dado uma outra visão muito mais espetacular, muito mais abrangente, muito mais impactante naqueles dias, que foi um trabalho no meio de um povo de fala hispana, não? E aquilo, quando eu tive a segunda revelação, confesso que fiquei um pouco confundido com o chamado, porque primeiramente comecei já a investigar a nação que o Senhor nos tinha chamado, e vi que o idioma era francês, e tudo isso, e quando vejo aquela visão, as pessoas falando em castelhano, perguntei: Senhor, e agora? Estou confundido nesse sentido. Mas segui na primeira visão, na visão de Senegal, vimos para Taubaté com o pastor Mário Rosa, fomos visitar aqui uma agência missionária, um centro de instrução missionária, preparando-nos já para o Senegal, mas guardando no coração aquela visão espetacular que Deus nos tinha dado, das ruas da cidade, dos aspectos das pessoas, o salão onde aí íamos estar, tudo isso foi algo impressionante naquela visão. E quando retornamos dali de Taubaté, coração pesado, já preparando-nos para ir ao Senegal, ou digo, para o treinamento para o Senegal, recebemos um chamado aqui do pastor Eusébio, dizendo da necessidade de estarmos na Argentina. Foi quando naquele momento veio a paz de Deus e pudemos compreender, que o Senhor nos estava chamando também, anteriormente ao trabalho do Senegal, para estarmos na Argentina. E foi uma coisa espetacular, irmãos, quando fomos chegando naquela cidade, quando fomos entrando naquela cidade, fomos vendo a característica do povo, as características da estrutura da cidade, e íamos ficando perplexos pela revelação que Deus nos tinha dado, pela claridade da revelação, e estávamos com a certeza, com a segurança,
de que Deus realmente nos tinha chamado para aquele lugar. E pese a que estamos ali 8 anos de muita dificuldade, muitas coisas temos passado ali, Deus tem confirmado a cada dia mais que Ele nos quer ali, e tem confirmado isso com as obras que Ele tem feito. Na missionária não comentou a questão ali, por exemplo, do lar de idosos. Ali nós vimos muitas coisas da parte de Deus naquele lugar, muitas curas, libertações, coisas preciosas e tremendas naquele lugar. Um dos irmãos que ali apareceram, que estava mais ou menos assim, estava com um problema de saúde, ele tinha um ataque parecido com a epilepsia, e um dos cultos que estávamos fazendo ali, quando estamos cantando ao Senhor, adorando o Senhor, de repente aquele homem tem um ataque e cai violentamente no chão, bate a sua cabeça fortemente no chão, e aquilo nos estremeceu, de forma que nós levantamos rapidamente, fomos ali, vem os enfermeiros já, começam a dizer, não toque, porque ele só voltará com medicamentos e volta depois de muitos dias. Mas naquele momento nós nos reunimos, começamos a orar por aquele homem, começamos a clamar a Deus pela vida dele, e automaticamente ele foi voltando, se assentou novamente na cadeira, continuou louvando a Deus e nunca mais teve nenhum ataque epilético, para a glória do Senhor. Não? Coisas tremendas que temos visto naquele lugar, pessoas que não caminhavam, estão caminhando para a glória de Deus, pessoas que chegaram ali com tristeza, amargura, angústia profunda, no momento da pregação, no momento da evangelização, pessoas foram libertas, começaram a glorificar o nome do Senhor, e algumas já partiram para o céu, já foram à casa do Senhor e à nossa casa, e ali o trabalho segue para a glória de Deus, amém, irmãos? Assim que o Senhor pode fazer essas obras e tem confirmado cada dia mais, mas ainda estamos trabalhando pelo Senegal. O missionário está fazendo a universidade para um projeto educativo ali no Senegal, já terminei o primeiro ano de francês, temos 2 anos mais para estudar o idioma, e estamos esperando e aguardando o Senhor a direção para começarmos, através daquela igreja, que estamos trabalhando para que essa igreja também seja uma parceira neste envio. Estamos trabalhando para alcançar aquela nação e estamos esperando do Senhor, do Espírito de Deus, a diretiva para fazer isso. Assim que os irmãos orem por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias nessa noite. Eu me sinto muito honrado em ter aqui na tribuna pastores, um pastor Adelísio, o pastor Jorge Antunes, esses obreiros do Senhor que aqui estão também, e certamente seria para nós um prazer estarmos aqui escutando a palavra de Deus por parte deles, mas gostaríamos neste momento, quando a oportunidade nos toca, de comentar algo que o Senhor tem colocado no meu coração falar a essa igreja, e é certo que nós temos passado aqui algumas igrejas já, estivemos na sede, estivemos ali na 1º de janeiro em Tremembé, no Jardim Santana, estivemos numa pequena congregação, dirige o nosso querido irmão Osvaldo ali no Furinó, né? Os irmãos não conhecem, mas uma pequena igreja ali, tivemos compartilhando com os irmãos, foi uma bênção, uma maravilha, mas em cada lugar que temos passado, Deus nos tem dado uma palavra ao nosso coração, e hoje eu ficava um pouco já perplexo diante da presença de Deus, porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja nessa noite, pastor Jorge já abordou do tema de uma forma muito importante, muito clara, confirmando que realmente o Senhor quer falar isso a essa congregação, a essa igreja, mas certamente essa palavra não serve simplesmente para essa igreja, mas todos aqueles que estão comprometidos com a pregação do Evangelho. E se nós, para colocarmos um título nessa pregação, o título seria simples, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Por que esse título se torna simples, mas ao mesmo tempo um título poderoso, um título glorioso, um título poderoso nestes dias? Por quê, irmãos? Porque, como dizia o querido pastor, estamos vivendo num tempo de banalização do Evangelho do Senhor Jesus. Mas nós que sabemos que o Evangelho de Jesus é a única resposta para um mundo de sofrimento, para um mundo de dor, para um mundo que está em crise, para um mundo que necessita e grita e que geme por uma mensagem autêntica, uma mensagem que chega ao coração verdadeiramente. Nós não podemos deixar
Temos que ser aqueles guardiães, aquelas pessoas, aquela igreja, aquele povo que vai guardar a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabendo que o Senhor confiou a pregação deste Evangelho à igreja. Sabendo que o Senhor honrou a igreja com essa pregação. E essa honra se transforma em uma grande responsabilidade, em que nós não somente preguemos o Evangelho de Jesus em toda a sua essência, mas também possamos a cada dia mais estar experimentando este Evangelho nas nossas vidas. É dizer, buscar toda a manifestação, toda a revelação, todo o poder, tudo o que o Senhor ganhou para nós na cruz do Calvário, tudo o que Ele resgatou para nós ali na cruz do Calvário, tudo o que Ele ganhou através também do processo da ressurreição e tudo o que Ele concretizou na vida da igreja, na posição que hoje Ele assume de estar assentado à direita de Deus Pai, governando e fazendo com que nós também possamos, no nome do Senhor Jesus, estender este reino por todas a face da terra, queridos irmãos. E eu gostaria de mencionar esse texto, que é o texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, os versículos são do versículo de número 1 ao versículo de número 16, para que nós pudéssemos comparar a história deste grande apóstolo, o apóstolo Paulo, a forma da sua conversão, o processo da sua conversão, o impacto do tipo de evangelho que o Senhor Jesus, de uma certa forma, pregava, anunciava, a forma como ele fazia, para que nós possamos perseguir, para que nós possamos esperar que na nossa pregação, na nossa ministração do Evangelho, na nossa evangelização, não venhamos a esperar nada menos do que passavam com as pessoas que eram impactadas pelo Evangelho de Jesus naqueles tempos, e também na forma como o nosso sumo mestre, o nosso sumo pastor, anunciava este Evangelho de bênção, este Evangelho transformador e, sobretudo, esse Evangelho de salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de número 1 a 16, leio todo o texto para que nós tenhamos uma boa noção de tudo o que passou com este apóstolo no nome do Senhor Jesus Cristo. A minha versão diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora, levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém e amém. A primeira coisa que eu queria dizer nessa noite, pelo Espírito do Senhor, que essa mensagem, ela tem o objetivo de nos incentivar, meus queridos irmãos, a evangelização e as missões. E com essa sua preocupação de intervir no caminho daquele que se tornaria um dos principais apóstolos, o Senhor não se aproxima dele, o Senhor não se revela a ele, simplesmente para fazer uma transformação na vida dele que fosse algo de valor pequeno, mas sim ele tinha um propósito profundo na sua revelação, um propósito profundo nessa aparição que para ele ainda não foi muito clara naquele momento. Mas isso revela que no coração de Deus, no coração do Senhor, na propagação do Evangelho, há um propósito muito forte, um propósito muito importante, ao qual nós não podemos deixar de entender e não podemos deixar de vigiar para que esse propósito se cumpra na vida daquelas pessoas às quais nós estamos chegando. E poderia citar pelo menos 3 aqui nessa noite. O primeiro deles, aquilo que mais impacta nossas vidas, que é salvar ao homem dos seus pecados. Mas eu entendo assim que a preocupação do Senhor naquele momento não era simplesmente fazer com que o apóstolo Paulo fosse um grande pregador do Evangelho, fazer que o apóstolo Paulo fosse um grande apóstolo para levar a palavra de Deus naquele dia. Primeiramente, o Senhor tinha um propósito mais profundo. Ele sabia o que estava no coração daquele homem, ele sabia o desejo e o zelo que aquele homem tinha, até mesmo pela obra de Deus, pela lei de Deus, sim? E ele, o Senhor, ele teve a preocupação primeiramente de tirar aquele homem daquela cegueira que ele estava vivendo, aquele propósito falso que ele estava vivendo naquele momento. Por quê? Porque a conotação, a evangelização, a forma em que o Senhor estava se aproximando das pessoas, já não era mais com base na lei, já não era mais com base em todos aqueles rituais que eles estavam fazendo, mas sim agora era pela graça, era conceder a salvação de graça às pessoas. Mas aquele homem pensando que estava fazendo aquilo que estava agradando a Deus, ele o fazia ainda de coração, e o Senhor viu isso. O Senhor contemplou isso, e o propósito do Senhor naquele momento, primeiramente, era fazer com que Paulo, e até ao momento Saulo, mudasse o seu parecer, mudasse de caminho, saísse da posição que ele estava indo e se voltasse para o Senhor, para que mais além de que ele fosse um homem usado nas mãos de Deus, ele pudesse primeiramente ter um encontro com o Senhor Jesus, que geraria na sua vida salvação para a sua alma. E aqui nós começamos já a fazer até mesmo uma comparação com o tipo, muitas vezes, de evangelho que estamos escutando nestes dias. O tipo de evangelho que muitas pessoas estão escutando também aí afora. Não? Escutamos na Comadesp esses dias que se está gerando a cultura da vitória, não? E muitas vezes se deixa de lado aquele processo e aquela visão específica na salvação do Senhor. Muitas vezes estamos introduzindo nas igrejas e levando as pessoas às igrejas para que sejam transformadas suas famílias, para que sejam transformadas as suas economias, para que muitas coisas mudem na sua vida, e essas pessoas estão entrando, mas muitas vezes não estão conhecendo profundamente o Deus da salvação. E é o momento quando há uma crise, o momento quando há uma dificuldade, no momento quando há alguma coisa que muitas vezes tira o gozo, tira o ânimo, tira a alegria, muitas vezes essas pessoas retrocedem, voltam para trás, porque já não estão desfrutando da alegria, do gozo, da salvação que está e que deve estar no coração de cada um de nós. O Evangelho, por suposto, que ele vai alcançar todas estas áreas da nossa vida, mas o propósito em que o Senhor, o nosso Deus, o Pai Celestial, enviou Jesus
Jesus Cristo foi fazer com que o homem entendesse que ele é pecador, que nessa condição ele está afastado eternamente de Deus, que ele precisa de um Salvador e que este Salvador se chama Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, que no céu há uma festa, mas esta festa não acontece quando uma pessoa, quando vem para a igreja, quando vem para o caminho do Senhor, consegue comprar um carro zero. Esta festa não acontece quando uma pessoa que vem para a igreja é curada. Esta festa não acontece quando uma pessoa que vem para a igreja consegue comprar a sua casa. Esta festa somente acontece quando o nome de um pecador é escrito no livro da vida, diz a palavra do Senhor. Isso demonstra qual é o propósito do Evangelho. Primeiramente, salvar a alma das pessoas. E aí não importa muitas vezes se nós não vamos alcançar muitas coisas nessa vida, não importa se nós não vamos subir alguns degraus que muitas vezes nós queremos alcançar. O importante é que o Evangelho chegou nas nossas vidas. O importante é que o poder e o propósito do Evangelho chegou nas nossas vidas e nós estamos simplesmente aguardando a chamada para os céus. E naquele momento, tudo será novo, porque o Senhor fará novos céus e nova terra. Esse era o propósito principal. E primeiro, na vida daquele apóstolo, que ele entendesse, que ele compreendesse que o caminho em que ele estava indo não era o caminho que o conduziria à presença de Deus, que tudo o que ele estava fazendo não ia concretizar-se no que ele estava esperando que se concretizara na sua vida. Outra coisa deste propósito, o propósito do Evangelho é estabelecer o reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo de número 17 diz que o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. O evangelho pregado, o evangelho que nós pregamos, tem que ser aquele evangelho que vai produzir nas nossas igrejas, que vai produzir na nossa cidade, no nosso país, esta característica do reino. O Senhor, quando pensou no seu evangelho, ele pensou muitas vezes em uma contracultura. Ele pensou em um povo indo ao contrário da corrente que todos estão indo. Ele pensou que mesmo em um país que muitas vezes tem crise, em um país onde que as pessoas muitas vezes se estão suicidando, tirando a vida, as pessoas estão entrando pelo lado da violência e todos os outros lados para alcançar algo, ele pensou em um povo que ao receber a palavra do evangelho pudesse viver a justiça do Senhor, pudesse viver a paz do Senhor e pudesse viver a alegria do Senhor. E nós não podemos deixar de pregar o evangelho nas nossas igrejas, nesta cidade, neste mundo, até que a justiça se estabeleça no nosso meio. Não podemos deixar de pregar o evangelho até que a paz se estabeleça na nossa vida, na nossa família, até que a alegria, o gozo do Senhor se estabeleça nas nossas vidas, porque nisto pensou o Senhor como propósito. Eu enviarei meu filho, ele irá, ele anunciará, ele fará uma obra gloriosa, e esta obra tem que produzir isso na vida daqueles que aceitam o evangelho. Como está a justiça de Deus na sua vida? Você sente a justiça de Deus na sua vida, meu irmão? A paz de Deus está na sua vida, a alegria está na sua vida? Se esta paz, se esta justiça, se essa alegria, muitas vezes você não a está sentindo na sua totalidade, eu quero dizer que as boas novas do evangelho produz isso na vida de cada um de nós. E cada momento que experimentamos essa bênção, a justiça, a paz e a alegria será cada dia mais forte nas nossas vidas. Então, não podemos, de maneira alguma, deixar que este evangelho seja transformado, seja alterado. Podem vir mudanças estruturais, podem vir mudanças muitas vezes em outras questões, mas na palavra, no evangelho, nos rios de Deus que fluem através do evangelho, isso não pode mudar nas nossas vidas, porque seria uma catástrofe. Seria uma catástrofe para nós mesmos, seria uma catástrofe nesta missão que o Senhor confiou à igreja do Senhor Jesus nesses dias, e nós não podemos ser os instrumentos que permitirão que isso aconteça. Há um propósito mais, trazer ao homem de volta ao propósito de Deus. Aí sim, se cumpre a segunda parte, no versículo 15 e 16,
quando Ananias estava preocupado, temeroso, em ir levar e visitar o apóstolo Paulo, o homem chamado Saulo naquele momento, o Senhor disse umas palavras para ele da seguinte forma: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis, os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Isso quer dizer que Deus também tem um propósito. Deus não chama as pessoas simplesmente para que nós estejamos sentados nos bancos. Deus não chama a cada um de nós simplesmente para cumprir alguns serviços na igreja ou viver alguns ministérios. Deus nos chamou para voltar ao propósito mais importante da vida, que é voltar a ser um filho de Deus, que é poder viver para a glória do Senhor e ser utilizado nas suas mãos como Ele quer. De maneira que quando o Evangelho chega na nossa vida, nós devemos estar em ação, nós devemos entrar em ação. E se nós estamos parados muitas vezes, se nós não estamos em ação muitas vezes, na obra, no reino, é porque o Evangelho todavia não penetrou, não adentrou totalmente na nossa vida. Mas o propósito de Deus na pregação do Evangelho foi fazer que nós, homens que éramos inúteis, mulheres que eram inúteis, jovens que eram inúteis, ser levantados do pó da terra, do chão, dos pecados, da maldição, e sermos tornados homens e mulheres de Deus para glorificar o seu santo nome na terra. E o Evangelho tem que fazer isso nas nossas vidas. Não podemos viver no comodismo, não podemos aceitar nem tampouco o ativismo. Temos que estar fluindo no poder, nas águas do Espírito de Deus, que vai devolver o propósito de Deus na nossa vida. E muitas outras pessoas necessitam voltar a este propósito, para que eles também experimentem o quanto é bom novamente poder ser útil nas mãos do Senhor. Podem dizer amém, queridos? Aleluia. Esse Evangelho, meus amados, o Evangelho de Jesus, é um Evangelho que confronta o homem na sua maneira de ser e também de pensar. É dizer, ele impacta, ele vem para impactar. Ele vem para fazer com que nós, na forma que pensamos, na forma como nós nos conduzimos, possamos ser transformados completamente. Este impacto tem que ser gerado. Eu persigo no meu ministério, na minha vida ministerial, na minha igreja, eu persigo a pregação do Evangelho, que não simplesmente venha fazer carícias na alma das pessoas, que venha com convites atrativos. Eu persigo um Evangelho que realmente impacte essas pessoas, que façam com que eles entendam e compreendam o seu estado, que eles vejam a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor, para que eles vejam realmente que os caminhos que muitos eles estão fazendo para si, não está transformando as suas vidas, e não está fazendo com que eles tenham um giro de 180 graus no que estão vivendo nestes dias. E nós não podemos aceitar um Evangelho que não impacte as pessoas. Eu vejo naquele dia, quando Saulo estava fazendo o seu caminho, o que aconteceu? Disse a palavra do Senhor, que ele viu uma luz, o impactou, o fez cair ao chão, e fez com que ele agora não continuasse nos seus argumentos, nos seus pensamentos, mas ele disse, que quer que eu faça, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça agora? E quantos de nós estamos vendo nestes dias, quando estamos pregando o Evangelho, quando estamos anunciando a palavra ali no lugar de trabalho, nas escolas, quantos de nós estamos vendo pessoas chegarem e dizer, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Muitas vezes vem à igreja, muitas vezes aceita o nosso convite, simplesmente para não ficar mal conosco, mas nós não estamos aqui simplesmente para fazer amizades, nós estamos aqui para levar um Evangelho que torna pessoas, homens caídos, em filhos de Deus, que sejam impactados por essa mensagem, que transforme as suas vidas verdadeiramente, que façam com que eles deixem todo o seu passado para trás e digam, agora eu tenho uma nova vida na presença do Senhor. E eu devo perseguir isso, devo perseguir isso, no meu ministério, na sua vida, meu querido irmão, nas nossas igrejas, não permitir um Evangelho que não seja um Evangelho de aqueles resultados que vemos através da palavra do Senhor. Esse Evangelho impacta as pessoas, mas esse Evangelho também deve impactar
as pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas que estão ao nosso lado. Impacta a nós mesmos. E deve impactar as pessoas que estão ao nosso lado. Ali no versículo de número 7, queridos irmãos, diz que os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Olha só isso. Isso é tremendo. O impacto na vida de Saulo foi tão grande. Aquele impacto pessoal que ele teve do evangelho sendo anunciado para ele, que aqueles homens que o acompanhavam ficaram espantados de ver o que estava passando na vida de Saulo naquele momento. E a pergunta é: quantos estão ficando espantados com o estilo de vida que nós estamos vivendo? Quantos estão ficando espantados, amados, da vida que nós estamos transmitindo nestes dias? Quantos estão ficando espantados quando nós saímos para anunciar o evangelho? O Senhor quer muito mais para nós. O Senhor quer muito mais para as nossas vidas. O Senhor quer que nós possamos mudar essa capacidade que as pessoas se assombram hoje em dia. Muitos se estão assombrando pela quantidade de violência. Muitos estão se assombrando, queridos irmãos, por tantas coisas violentas que estão passando por aí na face da terra. Mas o Senhor está convocando a sua igreja para pregar o evangelho, para viver um evangelho que faça com que as pessoas novamente fiquem impactadas pela transformação das vidas nos dias de hoje. E eu me proponho a ser este pregador, e penso que a igreja do Senhor também quer crescer ainda mais na realidade deste evangelho, viver este evangelho a fundo, para que o Senhor possa fazer esta obra. Termino as minhas palavras nessa noite, queridos, dizendo que muitas vezes nós estamos preocupados em dizer: mas eu não sou capaz, eu não tenho a capacidade para fazer isso. A minha igreja é pequena, não é o caso aqui do Quiririm, mas muitas vezes nós falamos pessoalmente: eu não tenho capacidade, eu não estudei, eu não sei, eu não posso, eu não faço. Querido irmão, desde o momento que o Senhor Jesus Cristo te resgatou, desde o momento que o Senhor Jesus Cristo escreveu o seu nome, livro da vida, você tem recebido da parte do Senhor a autoridade para pregar o santo evangelho. E essa autoridade, meu querido irmão, não tem nada que ver, não depende da sua personalidade. Se você muitas vezes é uma pessoa tímida ou é uma pessoa extrovertida, essa capacidade, essa autoridade não depende do seu grau de instrução, nem de conhecimento intelectual, nem tampouco da tua religiosidade. Isso depende da autoridade que sobre você está no nome do Senhor Jesus. E eu poderia dizer algumas dessas autoridades que torna uma base legal para a nossa autoridade, para que nós possamos pregar e anunciar esse evangelho. Eu posso falar da autoridade da palavra. Você tem a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, para abrir a sua boca e começar a declarar esta palavra, para que ela se cumpra na vida daquelas pessoas que não a conhecem. Você tem a autoridade, meu querido irmão, do Espírito do Senhor que está na sua vida. Você tem a autoridade do sangue do Senhor Jesus, que te libertou de todos os pecados, e você agora é um vaso nas mãos do Senhor. Você tem também a autoridade do testemunho, da proclamação. Quer ver as barreiras caindo? Quer ver, irmão, a situação mudando na nossa nação, na nossa cidade, no nosso bairro? Proclama o evangelho do Senhor Jesus, porque na proclamação há autoridade. Enquanto você vai proclamando, enquanto você vai entregando tratados ou folhetos, enquanto você vai falando do amor de Jesus, os demônios têm que ir saindo, as pessoas têm que ir convertendo-se ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos deu autoridade na proclamação do santo evangelho. Mas não mudemos a característica deste evangelho, mas sim vivamos para a glória de Deus, para que sejamos utilizados por o Senhor e para que vejamos, queridos irmãos, todos os objetivos e propósitos. Não vamos forjá-lo, não vamos fazer com que este evangelho seja transformado, porque um dia ele foi idealizado no céu, ele foi concretizado pelo Senhor Jesus aqui na terra, o nosso primeiro missionário, e ele está seguindo, sendo pregado por cada um de nós, a sua igreja, e somos nós que temos que defendê-lo, vivê-lo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
A minha pergunta, e creio que a pergunta do Senhor nessa tarde, nessa noite também é: eu e você vamos cuidar do Evangelho? Vamos vivê-lo, vamos entendê-lo, vamos compreendê-lo na sua profundidade. Não vamos permitir que muitas e muitas expressões do Evangelho que hoje em dia está sendo anunciado venha transformar, venha alterar o que mudou, o que transformou a nossa vida quando nós aceitamos esse Evangelho de poder. E quero dizer que o Evangelho é simples, o Evangelho é muito simples, meus amados irmãos, e se nós vivermos nesta simplicidade, coisas grandes e maiores aún, nós vamos ver para a glória do nome do Senhor. Por isso eu animo essa igreja, animo ao seu pastor, que sigam pregando esse Evangelho, que sigam cuidando deste Evangelho, para ver cada dia mais o nome do Senhor sendo glorificado, o reino de Deus sendo estendido para a glória do Senhor. Quantos podem dizer amém? Os que disseram amém, por favor, eu gostaria, com a permissão do pastor, de fazer uma oração nessa noite, meu amado. E eu quero pedir a você, que você se levante nessa noite em nome de Jesus. E nós temos que fazer duas orações nesse momento. A primeira delas é para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que é entrado neste lugar, nessa noite, pela primeira ou outras vezes, e você ainda não teve uma percepção deste Evangelho. Para você, muitas vezes, esta reunião pode ser muitas vezes uma a mais que você está participando, que você está participando junto à sua família, amigos e outras pessoas. Mas eu quero dizer que o Evangelho do Senhor Jesus, ele veio para transformar a tua vida, e veio para fazer com que você se torne verdadeiramente um filho de Deus, e possa ter a esperança da vida eterna, a esperança de poder um dia estar com Deus. Isso não será por obras, para que você se glorie, mas será pela graça, pela fé. Se você crê no Senhor Jesus nessa noite, Ele estará transformando a tua vida, estará escrevendo o teu nome no livro da vida, e prepare-se para as transformações que Deus vai fazer em você. Por isso eu te pergunto nessa noite, se você quer aceitar a Jesus como teu Salvador, se você quer entregar a sua vida para Jesus, para que Ele transforme você completamente, para que Ele te dê o direito de você viver no céu. Se você quer fazer, por favor, dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão, nós estaremos orando por você, nós estaremos apresentando a sua vida diante da presença do Senhor. Aí está um jovem, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Se você se sente cômodo e quer passar aqui adiante para que oremos por você, estaremos acompanhando a você em nome de Jesus, amém? Aleluia, está um jovem. É isso, irmão, que faz ter festa lá no céu. Amém? Eu sei que você tem recebido muitas bênçãos, mas é isso que faz ter festa lá no céu. O Evangelho continua sendo isso, amado. Salvação de almas, transformação de almas. Aí também, uma jovem também vindo para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Uma senhora também chegando para encontrar-se com o Salvador e ter uma transformação de vida. Imagine esse momento lá no céu, meu querido. Os anjos dando glória ao Senhor. E isso deveria também, na experiência que nós temos com o Evangelho, fazer com que nós estivéssemos saltando aqui de alegria, glorificando o nome do Senhor, porque é este o conteúdo do Evangelho nas nossas vidas, meu amado. Festa no céu, festa na igreja, aleluia. Vidas aqui na presença do Senhor. Nós vamos orar por essas pessoas, vamos orar por essas vidas, mas eu quero orar por você também, meu querido, para que aumente o Senhor na tua vida, essa alegria de ver pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Mas eu quero orar por aqueles que vão fazer nessa noite um compromisso com o seu Senhor, vão fazer um compromisso com Jesus, não vão fazer simplesmente um compromisso com o pastor ou com a igreja, vão fazer um compromisso com o Salvador, dizendo: Senhor, eu vou viver intensamente o teu Evangelho, eu quero entendê-lo cada dia mais, eu quero aprofundar-me cada dia mais, Senhor, na sua simplicidade, mas também no seu poder, para que nada, Senhor, nada que eu possa ter neste Evangelho eu venha a perder. Se você quer orar comigo dessa forma, meu querido irmão, eu peço você em nome do Senhor Jesus, que ao fechar os teus olhos, diga essas palavras para o Senhor: Senhor, a partir de hoje, eu vou guardar o teu Evangelho,
e vou viver a expressão dele no poder do Espírito Santo. E quero ver, meu Deus, porque o Senhor tem me prometido este impacto na minha vida. Eu penso que Deus quer impactar-nos. Eu creio que Deus quer fazer com que cada dia tenhamos uma experiência gloriosa na sua presença, mas devemos viver o Evangelho para provar cada uma dessas coisas. Quantos querem orar comigo, digam amém nessa noite, meu amado. Vamos pedir ao Senhor, vamos orar por essas vidas primeiramente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vamos agora, vamos orar de nossa missionária. Vem, minha querida. Foi criado com a gente ali no Tremembé, né, meu parecido? Lá na bênção de Deus, né? Passou pelo vale, mas agora está lá em cima na montanha, só olhando a baixada bonita. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou contente por mais uma vez estar aqui. Faz exatamente 4 anos que estivemos aqui na igreja do Quiririm e poder rever os amigos, os irmãos amados. Contente também de ver nossos amigos ali de Tremembé que nos acompanhando, dando essa força aí hoje, né? Isso é lindo no Senhor Jesus, né? E ali eu fiquei muito contente agora de rever um irmão que é diácono daqui da igreja, que foi criado ali no orfanato, né? E ele conheceu a gente, e eu via que de algum lugar eu conhecia, né? E ele foi criado com a gente ali no orfanato. Isso, porque a gente sempre levava as crianças do orfanato para casa, e ele está aqui trabalhando para o Senhor. É lindo nós podemos sentir e ver que a obra do Senhor cresce, irmãos, mas que também aqueles que aceitaram Jesus quando criança permanecem. Isso é muito importante. E fiquei muito contente de ver, né, os filhos do pastor Adelísio, a irmã Aparecida, que fomos criados juntos aí. Hoje nós estamos somente nas lembranças, né, do dia que nós íamos orar longe no rodeio, íamos caminhando. Eu era criança ainda, e nós já começamos a trabalhar desde criança, indo para a vigília com o pastor. Hoje é pastor, aquele tempo ele era irmão Adelísio, né? E foi meu dirigente do grupo infantil, irmãs. Não estou chamando ele de velho, mas eu era criancinha e ele era dirigente do grupo infantil. E graças a Deus por isso, né? Porque a obra do Senhor cresce, realmente, como ele falava, a gente ia para o Canegai a pé, era bem longe de Tremembé, para poder servir ao Senhor ali, estar ajudando. Eu era criança. Irmãos, eu vou confessar, eu morria de medo dos bichinhos que tinha ali. E irmão Adelísio ria de mim, porque eu cantava, às vezes, rindo de nervoso, por causa dos bichinhos, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, adorando ao Senhor, e podendo contar para vocês... Com licença, pastor, posso tirar? Contar um pouquinho, bem rápido para vocês, o que a gente está fazendo ali em Caleta Olívia, no sul da Argentina, extremo sul da Argentina. É o penúltimo estado antes do fim do mundo, ou também o começo de tudo. Tem um cartaz bem grande, quando termina aí, é fim do mundo, ou começo de tudo, porque é bem no final. E estamos na primeira cidade do estado, estamos servindo ao Senhor ali faz 8 anos, como eu dizia, faz 4 anos que não vínhamos ao Brasil. Foi um prazer e um presente de Deus para a gente poder estar aqui, desfrutando desse tempo, de ver a família, de ver os amigos, que faz falta para a gente. Quando estamos na obra de Deus, assim, faz falta estarmos perto, vermos os amigos, vermos o povo de Deus, que o povo brasileiro é um povo abençoado por Deus. Amém, irmãos? Se vocês soubessem como essa terra é abençoada por Deus, você dava glória a Deus todos os dias, por tudo que Ele tem te dado e por tudo que você é para o Senhor Jesus. Amém? E eu quero começar mostrando para vocês, nós trouxemos algumas fotos, o pessoal ali do Santana e de Tremembé já tiveram a oportunidade de ver, mas nós vamos estar mostrando um pouquinho do que nós vivemos ali. Esta é minha casa lá, irmãos, em cima. Tem um comércio embaixo e minha casa em cima. Nós moramos no centro da cidade e estamos morando nessa casinha faz uns 2 anos já, né? Pela glória do Senhor Jesus. Amém? Pode passar, tá bem? Esta é uma das ruas principais da nossa cidade. É a Avenida São Martins. São 2 avenidas na cidade, a São Martins e Independência, só essas 2 avenidas do centro da cidade. Este é um monumento petroleiro, está bem no centro da cidade,
existe toda uma mística sobre um certo cemitério abaixo desse monumento, da época que foram expulsos os negros, os índios da Argentina, mataram muitos índios, e segundo a história, segundo um relato que tem na Universidade de Caleta Olívia, aí debaixo tem um cemitério de índios. Aí está novamente ele. Esta é uma esquina, esse é o centro cultural, o centro turístico, né? Ou seja, uma agência turística, porque como Caleta Olívia tem praia, vocês vão estar vendo, é um lugar de passagem para todas as cidades do sul. Para ir para o sul, sim ou sim, tem que passar por Caleta Olívia. Então, tem um centro turístico. Esta é a Independência. Aí está novamente o Gorosito. Aí é o centro da cidade ainda. Esse é um monumento da Marinha, sim, né? Prefeitura Naval da cidade. Aí é o grande mar de Caleta Olívia. É muito lindo, irmãos. Tem pedras, não é areia, mas a água é que nem de geladeira, muito gelada. Aí está a costaneira, que chamamos ali. Mais uma vez o mar. Esta, novamente, é o centro da cidade, uma das avenidas principais da cidade. É uma cidade muito simpática, eu amo a minha cidade. O Senhor pôs amor no meu coração por Caleta Olívia. Ponha no seu coração também para orar por Caleta Olívia sempre. Amém, irmãos? Este é o nosso trabalho com crianças ali. Vocês vão ver, essa menininha aí sou eu. Essa menininha do lado de cá sou eu. A gente ali faz de tudo para poder ganhar as crianças, porque é muito difícil levar as crianças de pais não crentes na igreja. Então, eu me vesti de criança, as irmãs se vestem de criança, minha filha se vestiu de menininho, e nós saímos pelo bairro convidando as crianças para ir para a igreja. Aí já um dos inícios do ano passado, o início da nossa escola bíblica. Nós oramos, irmãos, 7 anos para o nosso bairro. E não conseguíamos levar crianças do nosso bairro para a escola bíblica infantil. E esse ano que passou foi uma bênção dos céus. As crianças, nós conseguimos, através da oração, através do clamor, levar crianças do bairro para a nossa escola bíblica infantil. A gente ia muito longe buscar, tinha que os irmãos ir de carro para trazer as crianças. Hoje nós não podemos buscar as crianças de longe porque não cabe mais, porque as crianças do bairro estão frequentando a escola bíblica. Aí estamos por iniciar ainda a abertura da escola bíblica. Aí estão as crianças. Volta um pouquinho, 2 fotos mais para trás, por favor, irmão. Quero mostrar. Esse menininho, não esse de vermelho, que está atrás dele, esta família, uma juíza da cidade nos levou essa família para que nós pudéssemos cuidar deles. E tem nos chamado e quer fazer um programa com a igreja para poder cuidar de crianças e famílias problemáticas da cidade. É uma bênção do Senhor este trabalho. Aí está o amor, e a Letícia, meu outro amor também, senão ela queda muito com ciúmes. Aí estão mis amorcitos. Aí ainda não iniciamos, estamos esperando que as crianças chegassem, porque estávamos na rua ainda, quando nós íamos pelas ruas e convidamos as crianças e enviamos para a igreja, e tinha um grupo de irmãos já esperando eles na igreja. Aí os adolescentes e um dos professores da escola bíblica se vestiu de palhaço para a gente poder conseguir trazer as crianças para a igreja. Pode ir passando. Aí somente eles, antes de nós começarmos o trabalho bíblico, eles fazem uma abertura para poder chamar a atenção das crianças. Cantam com as crianças também. E esses irmãos que estão trabalhando aí com as crianças este ano fez 1 ano que eles passaram pelo batismo. Aí estou eu aí novamente. Pode mudar de... Trabalhar na Argentina, a um princípio, foi muito difícil para nós, que não tínhamos
recursos, não sabíamos o idioma. Foi muito difícil para a gente, mas o Senhor nos deu vitória. Esse é um grupo daqui do Brasil, de Jocum, que esteve ali com a gente mais de uma semana, trabalhando e fazendo evangelismo de porta a porta, na rua, na escola. Esteve ali trabalhando com a gente. Aí nós fazendo um trabalho, esse era um anexo, ou seja, uma congregação que a gente tinha ali na cidade. Esse é o Renan, meu filho. O outro menino daqui, eu falo que é meu filho também, né? Porque a gente já fez o casamento dele antes de vir. E aí estamos louvando ao Senhor. E esse grupo de Jocum trabalhou nesse lugar, nesse dia também. Aí estão as meninas. Fazia muito frio, porque nosso calor lá, irmão, só chega até 21, 22, 23 graus. Mais do que isso, não existe calor para a gente ali. Aí uma obra. Esse foi um trabalho que nós fizemos, foi uma bênção de Deus também. Foi o primeiro festival de música música e arte que fizemos ali. É muito difícil levar as pessoas para escutar a palavra de Deus. Na rua faz muito frio, às vezes não dá para fazer um evangelismo de rua. Então o que nós fizemos? Começamos a convidar as pessoas e já fizemos outros trabalhos e as pessoas não assistiam. E esse dia foi uma bênção. Se vocês vão ver, vai ter uma foto aí que encheu a escola esse dia. Esse já é um outro trabalho, nós estamos nos preparando para fazer uma caminhada de oração, de evangelismo. Saímos com bandeiras escritas, parece que não está vendo muito bem, com os frutos do Espírito, e declarando, né, em nome de Jesus, vitória para o nosso bairro. Pregamos a palavra de Deus ali. Todo o tempo nós estamos na rua, fazendo evangelismo, ainda que esteja frio. São adolescentes da igreja. Novos convertidos se batizaram este ano, graças a Deus. Está muito clarito? Está muito difícil de ver, meus irmãos, mas... Dá para vocês verem um pouquinho as fotos, sim? Amém. Essa irmã também veio de uma seita, muito mal, mas graças a Deus o Senhor a libertou e hoje ela já batizou nas águas. Está uma bênção nas mãos do Senhor ali. Aí estamos. Esse irmão, você quer falar um pouquinho sobre ele, não? Esse irmão, ele era, como a gente chamava aqui, não sei se chama ainda, da roda de fogo. Ele já tomava álcool, né? Bebia muito e foi todo um processo para tirar ele das ruas. E antes de nós virmos para cá, o pastor pediu ao Senhor que desse oportunidade de encontrar com ele para poder trazer ele para a igreja. E na semana que nós estávamos para vir para cá, com a cabeça muito cheia, com um montão de coisa para fazer, o Senhor deu a oportunidade do pastor reencontrar, levou ele para a casa de recuperação. Ele está na casa de recuperação por 2 meses até nós voltarmos, e firme com o Senhor Jesus ali. Outra carpeta. Assim é a obra do Senhor, né, irmãos? Nós vamos fazendo de pouco, de grãozinho em grãozinho, e o Senhor Jesus vai nos dando vitória. Esse é nosso... Nós não temos o tanque de batismo. Essa é uma piscina dessas que as crianças costumam usar aqui no Brasil. E nós adornamos com TNT, com pedras, para poder representar um pouquinho mais, não ficar tão feio. E fazemos o batismo dentro do nosso salãozinho ali. Aí é nosso salão. Estamos aí num culto de batismo do ano passado, o último batismo, o pastor Ademar, nosso pastor presidente ali, os irmãos da igreja. Esses são os que batizaram este ano, que passou, no final do ano. A pastora Cristina, vocês conhecem? A irmã Cristina, que está ali em Comodoro Rivadavia. Adolescentes, jovens. O Senhor tem feito coisas assim com a gente ali, irmãos, que às vezes de nós mesmos nada temos, né? Mas o Senhor abre portas e faz coisas que a gente faz somente Tu, Senhor. Amém? Aí está nosso grupo de música. Quando nós chegamos ali na Argentina, pobre do pastor, ele tinha que cantar, ele tinha que pregar, ele tinha que fazer tudo, tocar.
Era uma guitarrinha, não era uma guitarra elétrica. Hoje, nós oramos para Jesus salvar músicos. Um dia nós estávamos na casa de uma irmã e, de repente, escutamos tocando meu filho, esse rapaz que toca o teclado, e minha filha tocando a bateria, e, de repente, eles são os músicos da igreja hoje. Amém? E foi o Senhor que ensinou, foi Deus, porque a princípio eles não tiveram música, né? Aula de música, nada. Nosso filho chama Renan Azaf, e o Senhor havia falado para a gente que o nome dele, quem deu foi ele. E realmente o Renan tem sido um Azaf nas mãos do Senhor, para a gente ali. Aí batismo, Tânia é uma menina dali, a família também toda já batizou, o padrasto, a mãe. Esse é irmãozinho dela. Deus está trazendo muito adolescente. Eu comentava esse irmão que foi lá na Argentina, desculpa, irmão, esqueci seu nome. Cláudio, né? Cláudio. Nós estávamos comentando, ele ficou muito impactado de ver o número de jovens e adolescentes que tem em nossa cidade. E o Senhor está trazendo jovens e adolescentes para a nossa cidade, para a nossa igreja. Nossa igreja tem pessoas de idade, mas a maioria é de 60 anos para baixo. Esse irmão e sua esposa, eles são atletas. Eles correm pela cidade, pelo nosso estado, são ganhadores e aceitaram Jesus ano passado e já passaram pelas águas. E agora estão correndo com a camiseta Cristo Salva e o nome da igreja, para poder pregar o nome de Jesus também ali. Amém? Aí estão os coordenadores dos adolescentes ali. Este ano também o Senhor nos deu coordenadores para os adolescentes. Está crescendo, tá? Já estamos quase como uma igreja, né? Aí está. Esses irmãos também vieram... são bolivianos, vieram para Caleta Olívia, e a menina quis se batizar ali também. Esse é um culto de missões ali. Este que está do lado do pastor é um missionário que trabalha na Índia. Aí é a irmã Zoraide. Aí é nosso salão. Infelizmente não vai dar para ver bem, mas esse é o nosso salãozinho. E este terreno que está atrás desse salão, o Senhor nos deu, irmãos, o ano passado, o salão e o terreno. Coisa que era impossível aos nossos olhos, aos olhos de muitos, que ali mesmo as pessoas não podem acreditar. Porque é muito caro, muito alto o valor dos terrenos ali. E o Senhor nos deu para comprar em parcelas, uma coisa que ninguém faz. Mas o nosso Deus é o Deus de todas as coisas. Nos deu, está nos dando esse ano, nós vamos começar a construir ali, em nome de Jesus. Já é outra papel. Terminou. Os irmãos orem por esse projeto de construção. Nós precisamos, nosso salão está muito apertadinho. Eu falava assim, enquanto eles trocam ali, eu falava assim, que nós sempre orávamos para ter crianças do bairro ali. Quando começou a vir as crianças, nós não temos onde colocar as crianças. Nós vamos ter uma foto aí que tem o fechamento da escola. Vocês vão ver que não tinha onde colocar pessoas dentro da igreja. Este é o nosso lar de idosos ali. Nós a obra de teatro que fizemos para as crianças, fomos e levamos para a nossa congregação dentro do lar de idosos. Nós já temos a congregação aí há 6 anos, dentro do lar de idosos. Aí fomos lá para poder dar uma alegria diferente para nossos avôzinhos dali, fazer uma obra infantil para eles, porque eles gostam demais. A princípio, quando começamos a evangelizar eles no lar de idosos, eu contava história como a gente conta para as crianças, com flanelógrafo, para que eles pudessem compreender, começar a compreender a palavra. Hoje eles já compreendem, já cantam com a gente ali. Está uma benção nossa congregação dentro do lar de idosos. Aí esse irmão é um diácono da igreja, ele que está encarregado da igreja dentro do lar de idosos, o irmão Nestor. E sua esposa, a irmã Inês. Aí estamos. Esse eram os irmãos que trabalham com criança. Nós eu criei um trabalho do livro Sem Palavras, as Cores, saindo do livro e falando, né, do caminho da salvação. Já está? Então, irmãos, como eu contava, nós fizemos este ano um propósito com o Senhor. Irmãos, há 8 anos que estamos ali.
Em 7 anos não conseguimos formar os professores para a educação infantil, e eles desistiam no meio do caminho, não iam, não tomavam uma responsabilidade. O ano passado o Senhor nos deu graça dos professores começarem e terminarem o ano dando classe para as crianças. É difícil porque as crianças, os pais não são evangélicos, mas foi uma bênção, porque no fechamento da escola, do departamento de educação, nós não tínhamos onde colocar os pais das crianças, porque as crianças já enchiam a igreja. E os pais vieram também. Nós tivemos que pôr as crianças sentadas apertadinho no chão, para que os pais pudessem sentar nas cadeiras e poder ver o que os seus filhos estão aprendendo na escola bíblica infantil. E essa é uma bênção dos céus para nós, porque aonde abundou o pecado, a palavra de Deus diz assim que superabundou a graça. E nós temos pregado a palavra, orado. Irmãos, nós estamos há 8 anos na Argentina. 8 anos nós estamos de terça-feira em campanha de oração por Argentina. E o Senhor tem nos dado vitória. O Senhor tem curado, o Senhor tem batizado com o Espírito Santo, o Senhor tem salvado e feito curas impossível para o médico. Eu contava lá no Jardim Santana de uma das curas que Deus fez nessa irmã. Ela não tinha um rim, tinha um rim como uma noz, era bem pequenininha. E nós começamos uma campanha das causas impossíveis e o Senhor deu um rim novo para essa irmã, comprovada pelos médicos, os médicos que tratam dela há anos, comprovaram. E esses são os milagres que o Senhor está fazendo ali na Argentina, em Caleta Olívia. Mas nós precisamos muito mais da oração dos irmãos, para que Deus esteja levantando obreiros, levantando pessoas dispostas a trabalhar e nos ajudar ali. E eu peço a oração dos irmãos, que os irmãos continuem firmes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão para o Senhor. E o Senhor Jesus tem algo especial para cada um de nós, não somente ali na Argentina, mas eu sei que muitos mais missionários o Senhor vai levantar. Taubaté é um celeiro de missionários e o Senhor vai levantar muito mais. Confia no Senhor. Se o Senhor tem feito um chamado para você, o meu chamado começou, eu ainda era criança. A pastora Adelício se lembra de tudo que nós fazíamos ali em Tremembé, mas não foi em vão trabalhar para o Senhor. E o Senhor dá a recompensa. Ainda com sofrimento, como dizia o pastor Jorge, ainda com lágrimas, mas o Senhor tem nos dado a vitória. Cada dia, Ele tem nos mostrado que Ele envia e Ele cuida. E Ele vai estar sempre cuidando, porque Ele é fiel e justo. Amém?